Graça e paz, mulheres bem-aventuradas! Que bom que você abriu esse vídeo. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor já fez. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, pela sua presença em nossas vidas. O maior bem que nós carregamos, esse tesouro precioso, é a presença do nosso amigo Espírito Santo. Amém? Você concorda que o nosso maior presente é o nosso amigo Espírito Santo? É saber que Jesus subiu aos céus, mas deixou o Consolador, deixou o Espírito Santo de presente para nós, como garantia que um dia ele vai voltar. Glória a Deus! E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o medo. Nós vamos hoje para o capítulo 8 do livro A Raiz de Rejeição. Amém? Então, vamos começar. Capítulo 8, o título é assim: O medo do homem. O medo do homem nos leva a buscar agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Uma pessoa que possui uma raiz de rejeição pode facilmente cair na armadilha de querer agradar aos homens. Queremos agradar as pessoas porque isso nos impedirá de sermos rejeitados. Será verdade? Essa é uma área enganosa e perigosa. Primeiramente, se essa é a maneira como você obtém amigos, isso é o que terá de fazer para conservar tais amizades. Um estilo de vida agradando ao homem que nasce por causa do medo do homem e do medo da rejeição é uma escravidão terrível. Nós já falamos aqui sobre essa questão de querer agradar a todo mundo. Por quê? Por conta do medo da pessoa ser rejeitada novamente. Só que isso é uma grande escravidão, porque a pessoa que quer agradar todo mundo, ela acaba não sendo ela. Ela vai se fazer de um personagem e ela vai ser como um camaleão. Ela vai se adaptar ao ambiente que ela está. Ela nunca vai se opor a uma situação que ela não está se agradando, que muitas vezes os princípios dela estão de acordo. Para quê? Para não se sentir rejeitada. Eu entendo que a gente, quando nós não nos posicionamos em relação aos nossos princípios cristãos, nós também estamos pecando. Então, às vezes, pessoas não vão querer andar com a gente por conta do nosso posicionamento cristão. Então, se a gente quer agradar todo mundo, nós não conseguimos sequer expressar quem realmente nós somos. Por que Cristo não agradou a todos? Porque ele falava a verdade, porque Cristo não tinha problema com rejeição, ele era totalmente aceito pelo Pai. Então, eu quero começar com uma pergunta para você. Você tem medo de expor os seus princípios? Você tem medo de corrigir uma amiga, um amigo? Medo de perdê-lo? E por isso não vai ajudá-lo a chegar numa verdade? Não vale a pena. Não vale a pena não nos posicionar perante as pessoas por aquilo que acreditamos, para não perder a amizade delas. Amém? Princípios cristãos são maiores do que amizades. Amém? Entre a Bíblia e uma amizade, sempre fique com a Bíblia. Cuidado, porque essa questão de querer agradar a todo mundo chega a ser, a Joyce Meyer também diz que chega a ser um pecado. Olha só o que ela fala. O que é pecado? Se você estudar a palavra pecado, descobrirá que o seu sentido literal é errar o alvo. Não atingir a vontade de Deus. É a vontade de Deus que sigamos a direção do Espírito Santo e não a exigência dos homens. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai estar nos guiando. Quando nós oramos, quando nós nos separamos para o Senhor, quando nós primeiramente recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele vai nos direcionar. Mas muitas vezes nós temos medo da direção do Espírito Santo, para não desagradar os outros. Então, você tem que ser forte, nós temos que ser fortes e firmes para quando o Espírito Santo nos dá um direcionamento contrário do que a pessoa está fazendo, a gente opte por obedecer ao Espírito Santo, não a pessoa, porque senão a gente cai no pecado desse medo da rejeição, preferindo agradar a homens do que a Deus.
Então essa questão é muito forte porque se o Espírito Santo ele fala conosco. E já aconteceu isso com você, do Espírito Santo falar algo para você e você fazer diferente para você não, às vezes, magoar a pessoa ou não ser reprovada por ela? Se isso acontece ainda com você, peça ajuda para Deus. E quando você estiver numa situação dessa, seja forte, seja corajosa e faça aquilo que Deus está te direcionando a fazer. Amém? Glória a Deus! O outro subtítulo dela é assim: como as pessoas pensam e reagem? Quando conversamos sobre o medo do homem, o que realmente tememos? Tememos o que as outras pessoas vão pensar. Pense sobre isso. O que os pensamentos de outra pessoa podem nos fazer? Contudo, quantas vezes nos dobramos diante do inimigo simplesmente com base naquilo que alguém está pensando? A maior parte do tempo nem realmente sabemos o que os outros pensam, mas a raiz de rejeição sempre fará você pensar o pior. Permitimos que o diabo diga: o que eles pensarão se você fizer isso? Se você se levantar, se tentar fazer isso, se falhar, o que todos vão pensar? O medo do homem é do que os outros pensarão, mas é também o que os outros te dirão dele e farão a respeito disso. A verdade é que uma pessoa com uma raiz de rejeição, que já foi muito rejeitada na sua vida, ela sempre vai ficar preocupada com o que estão pensando dela. Às vezes ela não vai nem dormir. O que essa pessoa está pensando de mim? Eu já fui assim, muito preocupada com o que as pessoas pensavam de mim, o que poderia pensar, mas eu vi que aquilo era um grande excesso, um grande pecado, uma grande falha minha. Não importa o que as pessoas estão pensando, o importante é se nós estamos alinhadas com Jesus, alinhadas com a presença dele, se nós estamos andando na luz como Cristo na luz andou. Nós precisamos entender uma coisa: o Espírito Santo que habita em nós já nos aceitou. Esse medo é algo muito desafiador para nós. Essa questão de não ligar muito para o que os outros falam é algo que nós temos que trabalhar em nós. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser aceito. É ou não é? Não é ruim ser rejeitada? É ruim, mas nós temos que entender que as pessoas vão nos rejeitar, que as pessoas podem até falar mal da gente, só que também a gente pode cair numa falha de que ninguém está falando de nós e a gente está achando que as pessoas estão falando. Isso é algo que precisa ser curado, algo que precisa de que exista cura na alma. Se você não está fazendo nada de errado, por que as pessoas não vão gostar de você? Eu me lembro de uma passagem muito poderosa que é quando Deus escolhe Davi. Davi, ele não tinha popularidade. Quem tinha popularidade eram seus irmãos mais velhos, mas Deus escolhe Davi para ser rei. Davi não estava preocupado com a sua popularidade, Davi estava preocupado em agradar a Deus. Se você olhar na Bíblia, os homens e mulheres de Deus que fizeram histórias foram homens e mulheres que não se preocupavam com a sua popularidade. Elias não se preocupou com a sua popularidade quando enfrentou Acabe e Jezabel. Eliseu não se preocupou com a sua popularidade nem com a sua vida. Paulo não quis saber mais da sua popularidade perante os fariseus, porque quem quer agradar o coração de Deus não se preocupa com a sua popularidade, não se preocupa se vai ter muitos amigos ou poucos amigos. Ele se preocupa em saber o que Deus está falando dele, o que Deus está fazendo através dele, nele e através dele. Amém? Então, se você um dia perder amigos, amigas por conta de uma vontade de Deus na sua vida, você já é mais do que vitorioso. Você já é mais do que vitoriosa. Sabe por quê? O melhor lugar para nós estarmos não é numa mesa repleta de pessoas, não é num lugar repleto de gente. É estar no centro da vontade do Pai. Amém? E que você possa entender que o importante não é ser popular na terra, mas é saber que Deus fala o nosso nome no céu. É saber que Deus fala da gente. Isso sim é vantajoso. Isso sim compensa renunciar a tudo, a nossa popularidade, para ser conhecida no céu. Amém?
você quer ser conhecida, quer que teu nome seja falado no céu, então não se preocupe com a sua popularidade. Se preocupe tão somente em temer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai amado, Paizinho querido, eu quero agradecer a Ti por essa palavra, agradecer a Ti pela minha irmã, pelo meu irmão que estão ouvindo esse áudio. Senhor, que a Tua graça venha sobre nós. Eu te peço perdão, Pai, quando por alguma vez ou muitas vezes, para agradar homens, deixamos de agradar a Ti, Deus. Nos ajude a renunciar o que for necessário para agradar a Ti. Nos ajude a cada dia mais sermos encontradas em Ti, nessa paternidade, nesse amor, para que nós não tenhamos medo de rejeição, medo do homem, da mulher nos rejeitar, mas que o nosso principal medo seja sempre desagradar o Teu nome. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos guarda. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, minha amada. Deus te abençoe e que você possa sempre lembrar: o seu nome é conhecido no céu. Isso que é importante. Graça e paz. Até o próximo vídeo. E se esse vídeo falou ao teu coração, envie para o máximo de mulheres que puder. Comente aqui embaixo. Curta e vamos juntas crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.